Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 2 de outubro, um excelente dia para o Ibovespa. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui no canal, onde tiver aí o botão se inscrever, de forma gratuita você pode se inscrever no canal Dalto Vieira Investe no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a logo daltovieira.com, basta passar o mouse em cima e clicar em se inscrever gratuitamente. Para receber as recomendações no decorrer do pregão, de compra e venda, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você, seguir os procedimentos e solicitar ali o teste gratuito durante um determinado período. Seguindo aqui para o Ibov no pregão de hoje, alta expressiva de 3,88%, alta que rompe não só esses dois topos, gerando um belo pivô de alta, uma correção aqui em duas etapas para o índice, gera um pivôzão de alta, rompendo inclusive lá a região de resistência dos 81.434 a 81.792, a máxima de hoje 778, quase superou 792 por pouco, mas aqui já dentro dessa zona de resistência. O mais importante, olhando para o gráfico semanal, a maior probabilidade de gerar o pivô de alta no semanal, e aí o próximo nível de resistência aqui no gráfico semanal ficaria ali na faixa dos 83 mil pontos, e depois disso na faixa de 84.300 pontos. Então seria a próxima zona de resistência para o índice Bovespa depois dessa forte alta. Se olharmos para um gráfico intraday, gráfico 60 minutos, movimento mais prolongado para cima, que favorece, mesmo abrindo em alta, favorece algum tipo de correção no gráfico intraday do índice Bovespa. Mas o cenário bem favorável, topos e fundos ascendentes e provável pivô de alta no gráfico semanal. Futuros. Falando do mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência, você pode também compartilhar essa videoanálise. Então temos aqui o índice futuro também com esse forte pivô de alta no gráfico diário, deixa eu tirar a questão do ajuste, a gente pode ver aqui um forte pivô de alta depois de duas etapas aqui de correção, rompe tudo para cima, rompe esses dois topos, já está em cima da região de resistência mais importante ali onde o patamar mais alto é 82.095, imediato 82.890, está muito em cima desse patamar, já foi testada essa região. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, movimento mais prolongado para cima, tendência de alta. O que favorece mais aqui em termos de operação, se perder a mínima dessa hora de pregão, a partir do próximo pregão, ou dessa hora de pregão, ou essa mesma que perder, enfim, sinalizar movimento de correção, fica mais para venda de topo descendente num gráfico de 10 minutos, ou mesmo um gráfico de 5 minutos, para fazer venda de day trade, operação de day trade. Caso o mercado abra ainda subindo, ainda fica mais para se buscar compra de fundo ascendente no gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos. Ficaria mais focado em operação aí de fundo ascendente. O ideal é que tenha algum tipo de correção no G60, caso isso aqui aconteça no próximo pregão, também sinalização de fundo. Mais próximo possível da média móvel de 13 períodos seria o cenário que voltaria a ficar mais interessante para a ponta comprador. O suporte imediato no intraday fica ali na faixa de 81.440, essa região aqui, que se olharmos por um gráfico, por exemplo, de 15 minutos, vai ficar mais clara essa região aqui de suporte. Então esse seria o primeiro nível de suporte aqui no gráfico de 15 minutos, que inclusive pode gerar outra sinalização aqui de pivô de alta. Então temos esse nível de suporte, abaixo disso a média móvel de 13 períodos, um patamar ali de resistência antiga, suporte intermediário, e a resistência aqui antiga, que tende a funcionar agora como um patamar de suporte, caso venha ter um retorno mais forte do preço, região na faixa dos 80.350. Olhando agora para o dólar no pregão de hoje, um dia também de forte queda. Se a gente olhar aqui no dólar, a gente tem tendência de baixa, topos e fundos descendentes, estava dentro do movimento de subida, abortou para baixo dentro do que a gente comentou no sentido de mais interessante seria ter uma operação se perder, se abrisse caindo aqui, seria mais interessante trabalhar na ponta vendedora. O dólar gerou um movimento alinhado para baixo, agora está dentro de um movimento de correção, dentro de uma tendência de baixa do G60. Logo, enquanto estiver dentro desse movimento de correção e proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou gráfico de 5 minutos, fica mais para a ponta compradora, ou seja, está recuando aqui. Se no próximo pregão abre caindo, gera sinalização de fundo, possibilidade de entrar na ponta compradora aí, usando ali, pensando em uma compra curta de day trade, não exigindo muito para cima, porque é uma operação contra a tendência, ou seja, um movimento de correção no gráfico de 60 minutos. O nível de resistência mais próximo para o dólar, 3.966,50 e depois 3.984,50. São os dois níveis que eu vejo em termos de resistência para o dólar, num possível movimento um pouco maior de subida no próximo pregão.
Para voltar para a ponta vendedora, o ideal é que tenha essa correção um pouco maior, ou no preço ou no tempo no G60, e gere a sinalização de topo descendente no G30, no G60, para buscar topo descendente e pivô de baixo no gráfico de 10 e 5 minutos, para venda de day trade. PE-TR4 no pregão de hoje, alta expressiva de 8,67%, fechamento na máxima do dia, ativo ficando mais esticado para cima. Se a gente olhar em termos de afastamento do preço para a média, uma quase que 3 vezes a volatilidade média de afastamento do preço para a média, ou seja, não abre a possibilidade de entrada na ponta compradora com esse afastamento grande desse jeito. Então temos a Petro no semanal já com um pivô de alta confirmado, a Petro passando da zona de resistência ali anterior, que vai continuar sendo válida até o fechamento dessa semana, na faixa dos R$ 22,54. Acima disso, a resistência lá nos R$ 25,55 a R$ 26. Depois disso, nos R$ 27,49. Fora isso, não tem outra resistência aí na Petro que eu vejo neste momento. Suporte para a Petro agora, a região dos R$ 21,50, que agora ela conseguiu fechar acima, não tinha conseguido antes. Eu diria que R$ 21,50 a R$ 21,36, a região mais próxima de suporte pelo gráfico diário, que é o 21,36, é o gap de alta do pregão de hoje. E no gráfico 60 minutos, esse topo aqui anterior, que é a máxima da segunda-feira, em R$ 21,94. 21,94, 21,50, 21,36, suportes mais próximos para PE-TR4. Para quem está comprado, abre-se a possibilidade de trabalhar ali com a condução ou pelo G60, de mínimas ascendentes, ou mesmo pelo gráfico diário. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,32%, ficou com um candle de indefinição, faz um movimento de baixo, movimento curto de correção, está dentro de um movimento de subida, ainda não tem sinal de baixa, mas faria sentido fazer algo, ou aqui vindo um pouco mais para cima, mas não ir muito longe e fazer algum tipo de correção logo na sequência. Então me interessa um pouco mais para a ponta compradora na Vale, após uma correção, por exemplo, aqui desse movimento de subida, por exemplo, a correção em 2 etapas. Então essa seria algo mais interessante em relação à ponta compradora na Vale 3. Smiles no pregão de hoje, alta de 4,3%, recomendei a operação de compra aí na primeira hora de pregão de Smiles, ou seja, depois desse candle aqui de alta, recomendei compra, a compra foi executada, veio aqui em cima, o objetivo está um pouco mais acima, passando os dados aqui dessa entrada, a ação gerou um pivô de alta no pregão de hoje, e tem resistência importante lá na faixa dos R$ 49,00 através ali de um fundo anterior, 49. Depois disso ainda tem outro fundo aqui na faixa lá dos R$ 50,00, número redondo, exatamente nos R$ 50,00 a mínima desse fundo aqui anterior. Se olharmos aqui para os dados dessa entrada, passando aqui pelos dados dessa entrada, nós temos aqui Smiles 46,74 ponto de entrada, stop em 45,53, objetivo em R$ 48,56, risco de 2,59%, alocando 13% do capital total. Outro ativo que recomendei compra, VEG3, que gerou aqui a sinalização de fundo, aguardei a primeira hora de pregão, o ativo fechou bem a primeira hora de pregão, recomendei compra no papel, stop está abaixo aqui dessa mínima, fechou mal o pregão, voltou aqui para baixo da média móvel de 13 períodos. Então é um ponto para ser avaliado ali o início do próximo pregão em termos de continuidade dessa operação. Se olharmos aqui para o gráfico diário, continua ali com essa sinalização, apesar de não ter conseguido fechar acima, deixou um candle ali com sombra superior no pregão de hoje, mesmo com a alta de 1,28%. Passando os dados dessa entrada da VEG3, 19,91 ponto de entrada, 19,63 stop, risco de 1,41% e objetivo na faixa dos R$ 20,33, alocando 23% do capital total. Brasil Foods, ativo que também está dentro de uma tendência de alta, gerou aqui um forte candle de alta, né, algo semelhante aqui. Estava de olho na questão da correção para buscar uma entrada, recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior, em 22,19. Essa entrada foi executada, está basicamente no preço de entrada que foi recomendada ali com stop para baixo dos 21,65. Então, passando os dados da Brasil Foods, 22,19, o ponto de entrada, 21,64 o ponto de stop, isso representa um risco, ou seja, o tamanho do stop de 2,48%, objetivo na faixa dos 23,02, alocando 17% do capital total. Goal 4 também recomendação de compra de fundo ascendente, ou seja, o ativo também é que eu falo de correção em 2 etapas, fez esse movimento, faz outro aqui para baixo e gera sinalização para cima. É basicamente como se a gente tivesse um candle assim na Goal 4 no pregão de hoje, ou seja, o fechamento do pregão de ontem veio para esse candle que apesar de ser um candle de baixa, devido à abertura e fechamento aqui abaixo, a ação superou a máxima do pregão ali anterior, foi o ponto da entrada 8,03, passando aqui os dados dessa entrada, 8,03, stop em 7,73, de acordo com a volatilidade do ativo,
volatilidade média considerando os últimos 10 pregões, objetivo em R$ 8,48, risco de 3,74%, alocando 13% do capital total em cima dessa operação. BTOW3, recomendação de compra aí que fechou muito próximo do preço de entrada, R$ 29,60. O ativo gerou um pivô de alta, movimento forte, correção aqui que eu comento em duas etapas, abriu com gap de alta, rompendo tudo aqui para cima, fechou acima desse patamar, trouxe a possibilidade de arriscar uma compra no papel, stop para baixo da mínima do pregão de hoje, colocando aqui então os dados dessa entrada da BTOW3, 29,66, ou seja, fechou um pouco abaixo. 28,54 stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi 28,55. Depois disso, temos aqui o ponto que é o risco da operação, tamanho do stop 3,78%, alocando 11% do capital total. E o objetivo dessa entrada em R$ 31,34, ativo que abriu um espaço ali no gráfico em relação a esse pivô de alta, gerou ali um espaço um pouco maior no gráfico, tem uma resistência intermediária aqui na faixa dos R$ 30,31. BBDC4, ativo gerou um forte rompimento aqui, um grande candle de alta rompendo ali topos anteriores, ou seja, retomando a tendência de alta do papel que tinha ficado indefinida, estava indefinida aqui nessa região e agora gera um candle forte para cima. Então o ativo traz a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta compradora, fechou ali exatamente nos R$ 30, tem essa resistência pela frente, que é de um gap de baixa, começando em 30,12 e se estendendo a R$ 30,30, a máxima de hoje foi 30,18. Então, se esse ativo tiver algum tipo de recuo ali no G60 a partir do próximo pregão, traz a possibilidade de entrada na ponta compradora. O importante para esse papel, para quem está comprado ou vai buscar uma entrada nesse ativo, que o preço não retorne mais para baixo desses dois topos anteriores, ou seja, da faixa ali dos 29,46 e 29,43. Enfim, importante se sustentar acima dessa faixa de preço aí, a BBDC4. Depois desse forte candle de alta, abriria espaço, ou seja, superando essa zona de resistência imediata, o próximo nível de resistência para BBDC4, intermediário na faixa dos 31,31 e depois em R$ 31,70 e acima disso o topo lá mais alto em R$ 32,26. Suporte imediato, que eu já mencionei aqui esses dois topos anteriores, que agora tendem a funcionar como suporte, e o gap de alta do dia em R$ 28,74. Por último aqui, na realidade são duas últimas aqui que foram as vendas que a gente tinha aberto. TIM P3 acionou a nossa saída porque oscilou, já abriu o pregão já no ponto de stop da operação, que era a operação do G60 no pregão de ontem, ou seja, o ativo tinha gerado ali um pivôzão de baixa, mas reverteu completamente com um gap de alta no pregão de hoje. Então, acionamento da nossa saída na TIM P3 e na NBR3 também acionou a nossa saída, gerou um grande candle de alta no dia. O stop foi reposicionado para cima da máxima do pregão anterior, ou seja, em R$ 12,83, um stop parcial, que foi também acionado nessa ação. Então, passando aqui pelos resultados dessas operações, primeiramente da TIM P3 que eu comentei, deixa eu só alongar aqui para cá, TIM P3 que foi comentado com a perda de 1,65% na operação, e isso representou no capital total uma redução de 0,35%. E a outra foi a da ENBR3, uma perda de 1,42% e representou uma redução de 0,28% do capital total. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.